Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo dos Livros, porém, hoje vamos voltar a falar de quadrinhos e finalmente vamos falar também de Asterix, que é uma coisa que eu tenho me prometido que eu ia começar a ler desde o início do ano, e estava enrolando. Desde criança que eu queria falar assim, vou ler Asterix, e nunca li. Assisti a alguns dos filmes, aqueles que eram em desenho animado, depois alguns dos filmes, mas eu realmente nunca tinha parado para ler o gibi. A bande dessinée, sei lá como eles chamam, né? E tinha alguns aqui em casa. Esse não, esse é o primeiro, eu comprei justamente porque é o início da história. Mas tem outros aqui, e é isso, vamos conversar sobre ele. Começar aqui com Asterix, o Gaulês. É uma publicação de 1960, se eu não me engano, e vai falar do próprio Asterix, mas é uma história que ela não é uma história de origem. Tá? Não se preocupem, ela é uma história bem de desenho, bem simples, bem de desenho animado. E a gente vai conversar mais sobre ela depois da vinheta. Criado por René Goscinny e Albert Udders em 1959, Asterix, Obelix e todos os irredutíveis gauleses já fazem parte do imaginário dos quadrinhos e animações. Neste volume, temos o segredo da força dos gauleses sendo revelado, e talvez até caindo nas mãos dos romanos? Bom, então nessa história aqui, apesar da capa, a primeira coisa que eu achei estranha. Então vamos falar das coisas que eu não gostei, e depois vamos falar das coisas que eu gostei, porque gostei mais do que não gostei. O que eu achei estranho é que, como eu disse, apesar da capa, o Obelix pouco vai aparecer nessa história. Ele não vai ser muito relevante. A não ser o fato de você vai conhecer quem ele é. Então você vai saber que ele caiu no caldeirão quando era criança. E, portanto, ele tem uma força que nunca vai embora. Então eu acho que eu não deixei claro. Você morou embaixo de uma pedra, embaixo de um menhir, né? Isso aqui, que é o menhir, que é com que o Obelix trabalha. Se você morou embaixo de um menhir e não sabe, o Asterix, ele é uma história infantil inspirada na vida, né, dos gauleses, que era um povo que morava na antiga Gália e que foi um dos povos que mais aguentou aí, mais resistiu à dominação dos romanos, que são os antagonistas dessa história. E aí ele cria meio que uma lenda de que era porque como é o nome? Após sucessivas derrotas nas mãos dos gauleses, um centurião chamado Caius Bonus tem a ideia de disfarçar um de seus homens para que ele se infiltre na aldeia e descubra o segredo de seus inimigos. O soldado é bem sucedido e, após fazer amizade com Asterix e Obelix, consegue voltar ao campo romano com super força e explica que essas habilidades são dadas aos guerreiros pelo druida Panoramix. Os romanos então decidem sequestrar Panoramix e ter controle sobre os truques mágicos do druida, cabendo ao herói Asterix livrar o amigo deste engodo. Este primeiro compilado foi publicado originalmente em 1961 e abre alas para o sucesso mundial deste universo, que se expande além dos quadrinhos. Porque eles tinham um druida na aldeia que tinha conhecimento de poções, e uma dessas poções era da super força. Então os gauleses conseguiam derrotar as legiões romanas porque eles tinham acesso a essa super força aí. Então, pronto, agora você já conhece a história. O protagonista, o Asterix, é esse aqui que tem a asinha no capacete. E ele é como se fosse o herói da vila. Ele não é o líder per si. Ele é só o cara que as pessoas têm mais, vamos dizer assim, ele é o cara que as pessoas confiam. Ele é o herói mesmo da vila. Mas a vila tem meio que um prefeito, meio que o rei, vamos dizer assim, que é quem realmente manda. Você tem os guerreiros, você tem os ferreiros, você tem um personagem que eu acho hilário, que é um bardo, e que, enfim, as pessoas odeiam a música dele, ele aparece, coitado, só pra ser esculachado. E aí você tem o Panoramix, que é esse druida que faz as poções e que faz com que os gauleses sempre vençam as suas lutas. O Obelix, que é esse cara que, por ter caído na poção quando era criança, nunca perde o efeito da poção da força. E o Asterix, que é o mais esperto. É isso que ele tem de diferente dos outros gauleses. Ele tem uma perspicácia para saber como usar a força e como se livrar dos romanos nas diversas formas.
E essa poção, como eu disse, dá super força, mas ela tem um tempo de duração. Ela tem, o Panoramix, ele constantemente tem que ficar fazendo essa poção. O que acontece nessa primeira história? Os romanos, depois de tomar uma surra, meio que bolam um plano. Eu achei essa parte bem legal, porque um dos soldados romanos ele vai se disfarçar de gaulês, então ele põe... Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Eles põem tipo uma peruca nele, pra ele ficar diferente. Aqui. Aí amarram ele pra parecer que ele é um gaulês. E aí o Asterix salva ele e leva pra dentro da vila pra ele ser como espião, pra ele entender o que tá acontecendo por lá. Aí ele descobre da poção, ele fala assim, eu quero voltar pro meu povo, porque ele diz que ele é um gaulês de um outro povoado, mas eu nunca vou conseguir passar pelo povo lá, pelos romanos, pelas legiões que tem no caminho. Aí o Asterix e Obelix falam pra ele, calma, que você vai tomar a poção mágica, vai ficar super forte e vai dar cabo deles. Ele descobre isso, volta pro campo dele, pro campo romano, conta essa história pra eles, e aí os romanos vão pro meio do mato e ficam esperando o Panoramix pra sequestrá-lo. Eles conseguem sequestrar o Panoramix e aí cabe ao Asterix ir lá e descobrir como isso aconteceu com ele. E aí o Asterix vai pra lá, pro campo, se deixa ser preso para encontrar com o Panoramix. E aí eles fazem toda uma brincadeira com eles de fazer uma poção falsa. E aí, em vez de ser a poção de dar super força, é uma poção pro cabelo crescer. E aí eles vão enrolando os romanos o máximo possível, fazendo piada com eles. Até a hora que eles falam assim, não tem jeito, a gente tem que fugir agora, porque eles vão vir pra gente, em cima da gente com tudo. E aí no final, até o que eu creio que seja o principal antagonista, se você parar pra pensar, o César, né, aparece. Deixa eu mostrar aqui. Últimas páginas mesmo, ele até no início aparece nas sombras. Isso me lembrou muito, muito. Vou falar eventualmente sobre isso aqui. A primeira aparição do Magneto nos X-Men, que o rosto dele não aparece. Ele fala, mas o rosto não aparece, só depois mostra quem ele é. É engraçado. Enfim. Mas, como eu disse, a história é bem simples. É uma história de resgate, onde o Asterix tem que ir lá resgatar o Panoramix. E como eu mostrei, o Obelix não faz muita coisa, apesar da capa. Mas a graça dessa história, eu imagino que de todas as histórias do Asterix, é que na verdade é uma grande comédia. Então você tem várias pequenas piadas relacionadas aos acontecimentos. Então e os personagens secundários são hilários. Então você tem esse romano que tem que se passar pelo gaulês e ele é hilário. Nossa! Ele fica tentando entender o que os gauleses estão fazendo, morre de medo da super força deles. Depois ele surra os romanos porque ele toma um pouquinho da poção para mostrar que está funcionando. Até a hora que... E ele fica demonstrando poder, os romanos ficam só esperando, é muito engraçado. A hora que a poção para de fazer efeito para dar o troco nele, depois que ele já tá lá. Tem um cara que o Asterix tem que enganar, porque ele precisa de uma carona para entrar disfarçadamente no campo dos romanos, né? E aí ele vai, sim, toca na charrete dele, enfim, não é carruagem, mas enfim, no negócio que ele usa para transportar os objetos que ele vende. E aí ele quer vender o cavalo. Eu não sei se ele quer vender o cavalo ou se ele quer vender a charrete. E aí o Asterix fala, olha, naquele campo romano, que é o que ele tem que ir, eles estão fazendo uma liquidação desse negócio aí que tu quer vender. Então vai lá que tu vai vender com certeza. E aí ele fala, mas eu tenho uns amigos lá que eu quero fazer uma pegadinha com eles. Então me leva escondido aqui, que eu vou fazer uma surpresa lá pra eles quando eu entrar no campo. E aí ele leva, porque o cara é bem besta. E ele continua aparecendo, achando o tempo todo que o Asterix está fazendo uma pegadinha com os romanos. Enfim, aí você tem os dois líderes que vão aparecer aqui das legiões romanas. E um tá o tempo todo pensando em como usar a poção para atrair o outro e trair César. Cara, é engraçado. Mas como eu falei, a história em si ela é bem direta e simples. O que é engraçado são essas sutis piadas que você vai encontrar durante as páginas. É uma história super curta. São só 40 páginas e eu me diverti bastante. Então, do que eu não gostei é que eu acho que a arte ela é muito bonita, mas por ela ser antiga, e eu pelo menos, né, já ter visto muito dela em desenho animado, em coisas de tipo caderno, videogame, que eu joguei muitos joguinhos do Asterix. Nunca li o gibi, mas joguei videogame, assisti o filme. Então, às vezes, sabe o que parece? Parece que a arte ela é como se... Não sei se vocês já viram isso. É como se eles pegassem fotos de um desenho animado, colassem
e fizessem os balões e tudo. Tipo, não é como se fosse uma arte orgânica. Aqui até melhora um pouco essa sensação. Quando você tem a folha de guarda e tudo mais. Mas quando você olha as páginas mesmo, parece muito aquela sensação que algumas histórias da Turma da Mônica dão depois da era moderna, vamos dizer assim, dela, que parece que é tudo feito em computador. E não é, tá, gente? É dos anos 60 essa história. O máximo que eles fizeram aqui, isso é perceptível, é uma não sei qual é o termo que usam, mas assim, modificaram para as cores ficarem mais vivas, os quadros ficarem mais claros, as imagens ficarem mais claras. Mas você vê que é o estilo daquela época mesmo. Só que ele já foi tão usado, que parece muito que é um estilo de computador, que é pegaram o computador no computador e usaram desenhos que já eram feitos e remontaram uma história. Mas não é. Eu acho que vale muito a pena. Eu não sei por quanto tempo eu vou continuar falando aqui de Asterix. Eu gostei da história, mas é aquilo. Não foi a melhor coisa que eu já li. Não foi a melhor coisa que eu li nesse ano, inclusive. Mas eu ainda tenho 2 outros gibis aqui em casa, então com certeza vou voltar a falar de Asterix. E é isso. Mas eu gostei, tá? Eu achei interessante. Inclusive, preciso rever o filme, mas eu acho que algumas coisas do primeiro filme eles tiraram daqui, dessa primeira história. E é isso. Eu gostei. Os personagens são legais. Todos os personagens que foram apresentados, inclusive os coadjuvantes, que alguns nem têm nome, são hilários, que provavelmente não vão aparecer mais. Então, eu tô com a expectativa de rir bastante. E é isso. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Escreva aqui embaixo se você, quando cresceu, gostava de Asterix, se você já leu todos esses gibis, se você não gosta de Asterix por algum motivo. E vamos continuar conversando aí. A gente vai continuar falando de gibis aqui no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Não esqueça de se inscrever aí, por favor. Se inscreve no canal, me dá uma ajudinha aí. Tchau e até mais.